Já se perguntou como os estatísticos categorizam a grande quantidade de dados com os quais trabalham? Vamos mergulhar direto nisso para descobrir o mistério dos tipos de dados. Se você ainda não se inscreveu, essa é a sua oportunidade. E não se esqueça de compartilhar este vídeo também. Imagine que você é um detetive e seu trabalho é entender o mundo ao seu redor no domínio dos dados estatísticos. Suas evidências são as pistas que você coleta para resolver o mistério. Mas nem todas as evidências são iguais. Assim como uma impressão digital difere de uma amostra de DNA, os tipos de dados também variam. A maneira como classificamos essa evidência, ou dados, é o que chamamos de tipos de dados. Então, por que entender esses tipos de dados é tão crucial no campo da estatística? Bem, pense nisso. Se você está tentando resolver um mistério, você precisa saber com que tipo de pistas está trabalhando. São impressões digitais, amostras de DNA ou algo totalmente diferente? Em estatística, compreender o tipo de dados com os quais você está lidando pode ajudá-lo a escolher as ferramentas e métodos certos para analisá-los, assim, resolver seu mistério. Mas aqui está o fato: os dados não são apenas números. São uma mistura de números, palavras, códigos, uma mistura de informações quantitativas e qualitativas. Dados quantitativos são numéricos, algo que você pode medir ou contar. Dados qualitativos, por outro lado, são descritivos, algo que você pode observar, mas não medir. Dentro dessas duas categorias amplas, temos subtipos. Por exemplo, dados quantitativos podem ser discretos ou contínuos. Dados discretos são contáveis, como o número de alunos em uma turma. Dados contínuos são mensuráveis, como o peso de uma maçã. Dados qualitativos também têm seu próprio subtipo: dados nominais e ordinais. Dados nominais podem ser agrupados, mas não classificados, como o tipo de fruta que uma pessoa gosta. Dados ordinais podem ser agrupados e classificados, como classificar um filme em uma escala de 1 a 5. Estamos apenas arranhando a superfície aqui. Há todo um universo de tipos de dados para explorar, cada um com suas próprias características e usos exclusivos. Fique atento à medida que desvendamos os diferentes tipos de dados no mundo das estatísticas. Você já ouviu falar dos dados quantitativos? Bem, mesmo que não tenha, provavelmente tem interagido com eles mais frequentemente do que imagina. Dados quantitativos são aqueles que você pode contar ou medir e que podem ser verificados diretamente. Existem dois tipos principais de dados quantitativos: discretos e contínuos. Vamos começar com dados discretos. Esse tipo de dado só pode assumir certos valores. Pense no número de pessoas em sua família. Você não pode ter 2 pessoas e meia, certo? O número tem que ser um inteiro. 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o número de pessoas na sua família é um exemplo de dados discretos. E os dados contínuos? Esse tipo de dado pode assumir qualquer valor dentro de um determinado intervalo. Imagine o peso do seu cão de estimação. Seu cão não pesa apenas 4 ou 5 kg, ele pode pesar algo entre 4,3 kg ou 4,9 kg. O peso do seu cão é um exemplo de dados contínuos. Dentro dos dados contínuos, encontramos 2 outros tipos: intervalo e proporção. Dados de intervalo têm diferenças significativas entre as medições, mas não são verdadeiros até 0. Pense na temperatura. 0 graus Celsius não significa que não há temperatura, é apenas outro ponto na escala. Por outro lado, dados de proporção têm diferenças significativas e um 0 verdadeiro. Considere o dinheiro em sua conta bancária. Se você tiver R$0, significa que literalmente não tem dinheiro, e a diferença entre R$10 e R$20 é igual à diferença entre R$70 e R$80. Os números não são apenas números,
Eles carregam diferentes tipos de informações, dependendo de como os usamos. Compreender esses diferentes tipos de dados quantitativos pode nos ajudar a entender o mundo ao nosso redor, e é assim que os números desempenham um papel vital no domínio dos dados quantitativos. Mas espere, há mais na história dos dados quantitativos. Nem todos os dados quantitativos são criados iguais. Vamos nos aprofundar no mundo dos dados contínuos, que é um subtipo de dados quantitativos. Agora, os dados contínuos podem ser divididos em dois subtipos: intervalo e proporção. Você deve estar se perguntando qual é a diferença. Bem, vamos decompô-la. Vamos começar com dados de intervalo. A palavra intervalo pode lembrá-lo das lacunas ou distâncias entre as coisas, certo? E é exatamente isso que os dados de intervalo são: valores ou observações que têm uma ordem e uma escala específica consistente, mas não há um ponto de partida claro. Pense na temperatura, por exemplo. Ela é medida em uma escala de intervalo. Sabemos que 30 graus Celsius é mais quente que 20 graus Celsius, mas não há zero absoluto. 0 graus Celsius não significa que não há temperatura alguma, é apenas mais um ponto na escala. Agora vamos passar para dados de proporção. Dados de proporção, como dados de intervalo, têm ordem e uma escala consistente, mas aqui está o diferencial. Dados de proporção têm um ponto de partida claro, um zero absoluto. Considere sua altura. Ela é medida em uma escala de proporção. Altura zero significa nenhuma altura, é que 1,75 centímetros é mais alto que 1,35 centímetros. Veja a diferença. Com os dados de proporção, não apenas podemos dizer a ordem e a diferença de altura, mas também podemos dizer a altura relativa. Em poucas palavras, a principal diferença entre os dados de intervalo e de proporção está na presença ou ausência de um zero absoluto. Dados de intervalo não têm enquanto dados de proporção têm. Compreender essas nuances nos ajuda a escolher as ferramentas estatísticas certas para nossos dados. Lembre-se de que, quanto melhor entendermos nossos dados, melhor poderemos interpretá-los e melhores serão nossas decisões. Os dados qualitativos, ao contrário de seu primo quantitativo, têm tudo a ver com qualidades, características ou propriedades das coisas. Tem menos a ver com números e mais com a narrativa, a história, a essência. É como pintar um quadro com palavras e conceitos em vez de pontos de dados numéricos. Os dois principais tipos de dados qualitativos, nominais e ordinais. Lembre-se, não estamos lidando com números aqui, mas com rótulos de categorias e classificações. Primeiro, temos dados nominais. Pense em nominais como nomear. Esse tipo de dado tem tudo a ver com nomes, rótulos e categorias, sem qualquer ordem ou hierarquia inerente. Digamos que você esteja conduzindo uma pesquisa sobre seus sabores favoritos de sorvete. Os dados que você coleta, como baunilha, chocolate, morango, menta, seriam dados nominais. Cada sabor é uma categoria separada, mas nenhum é inerentemente melhor ou pior que outro. Nos dados ordinais envolve algum tipo de classificação ou hierarquia. Então, se em vez de simplesmente perguntar pelos sabores de sorvete favoritos, você pedisse às pessoas para classificá-los do mais para o menos favorito, você estaria lidando com dados ordinais. Aqui, as categorias têm uma ordem específica, uma hierarquia. Chocolate pode ser classificado em primeiro lugar, seguido por baunilha, depois morango e assim por diante. Espero que tenha entendido por que é importante entender os dados estatísticos. Não deixa de se inscrever, ainda temos muito conteúdo a ser desvendado.